Gente, bora fazer um pão caseiro comigo. A minha receita é bem simples. Eu uso 300 ml de leite. Aí aqui eu já dissolvi 2 colheres de sopa de margarina. Um fermento em pó, um fermento biológico, né, da Flashman. Uso 6 colheres de açúcar, porque eu gosto do pão mais docinho. Daí aqui eu coloco 1 colher de leite em pó, ou 2. Opcional, é claro, né? Se você quiser colocar assim, senão não. E um ovo inteiro. E de farinha de trigo, eu vou colocando até dar ponto. Geralmente eu uso de 5 a 6 xícaras dessa aqui, de 200 ml de farinha de trigo. E eu queria dar uma dica pra vocês sobre essa farinha aqui, ó, da Venturelli. Quem nunca usou, usa, gente, é muito boa. Ela deixa o pão bem branquinho, sabe? Faz toda a diferença. Depois que eu comecei, que eu experimentei dela, só uso dela, é muito boa. Bora lá, vamos a massa. Daí aqui eu coloco fermento. Eu esqueci de pegar um. Pega uma faquinha ali pra não cortar. Cuidado de não cair da cadeira. Aqui eu coloco o fermento primeiro. Aí aqui eu já coloco o leite morno. Lembrando que o leite é morno, tá, gente? Com as 2 colheres de margarina já derretida no leite. Vou dar uma misturadinha. O leite tem que estar só morninho, assim, tipo, se você colocar o dedo, você conseguir ficar ali sem queimar o dedo, sabe? Porque se ficar muito quente, daí mata o fermento. Aí a receita do pão vai por água abaixo. Daí aqui, vou dar uma quebrada na gema do ovo. Vou colocar o ovo aqui. Isso. O açúcar. E agora o leite em pó. Vou colocar umas 2 rasinhas assim, ó. 2 colheres de leite em pó. Eu não coloco sal porque a minha margarina já tem sal. Aí eu não coloquei sal, mas caso a sua margarina for sem sal, você pode colocar 1 colher de chá rasa de sal. Daí aqui eu já vou começar a colocar a farinha. Aí eu vou contando, coloco 1, 2, vou mexendo até dar o ponto e eu saber quantas xícaras de farinha eu usei. Vou começar com 2 xícaras. E essa massa é muito boa, gente. Ela pode ser usada tanto para fazer pão,
quanto para fazer aquelas fatias húngaras, sabe? E também cuca, é uma massa bem coringa mesmo, você pode usar em vários preparos. Aí foram duas, agora eu vou pôr mais uma. 3. 4. Aí eu vou mexer de novo. Aí daqui a pouco é mão na massa, né? Daí pra sovar ela bem sovadinha. Aqui eu já vou virar ela. Já tá ruim na bacia. Eu já vou virando ela aqui. Pra terminar de pôr as farinha de trigo até dar o ponto. A mesa tá limpa, tá, gente? Eu limpei antes de começar a receita. Foram 4 xícaras. Agora eu vou colocar mais uma aqui sobre ela, sobre a massa. E vamos sovando aqui até dar o ponto. Essa massa fica uma massa muito boa de trabalhar, fica bem levinha, sabe? Eu uso 6 xícaras, mas varia muito, né, do tamanho do ovo, a quantidade de manteiga que coloca também, né, do líquido, né, do leite. Fica bem gostosa de mexer com essa massa, ó, bem maleável, sabe, bem macia, fofinha. Ó, aqui eu coloquei 5 xícaras e eu tô achando que já vai ser o suficiente. Eu falei, né? Às vezes eu uso 6 xícaras, mas acho que hoje vai ser só 5. Coloca muito, se você colocar o trigo de uma vez, aí essa massa pode desandar, né? Que daí ela fica muito dura. Aí o resultado do pão não vai ser um pão fofinho, né? Vai ser um pão mais duro. Ó, acho que já vai ser o suficiente aí 5 xícaras que eu coloquei. Isso que é bom ir ponhando aos poucos. Ó, já tá ficando bem boa já. E aqui é só salvar bem. Não salvo muito, salvo por uns 10 minutinhos por aí. Acho que já é o suficiente. E se você vê que vai começando a querer grudar, aí você só vai por cima da mão mesmo e vai passando ela aqui, até sovar o tempo que é necessário de sovar. É só um pouquinho mesmo, só pra não ficar grudando na mesa, a bancada, né? Olha como ela já tá bem elástica, ó, olha essa massa. Ela fica muito boa. Benzinho, ó.
Gente, lembrando que essa receita, ela rende 2 pães, tá? Aqui em casa eu faço 2 pães. 2 pães médios. Nem muito grande, nem muito pequeno, mas 2 pães médios. Aí, finalizei aqui a sova, ó, tá vendo? Não gruda mais na mão. E agora a gente vai voltar pra bacia e deixar crescer. Eu deixo crescer por cerca de 1 hora. Aí depois eu venho, enrolo e deixo crescer por mais uma meia hora, uns 40 minutos, antes de levar pro forno. Aí aqui eu coloco um pouquinho de farinha por cima, só pra massa não ressecar. E vou cobrir com pano também. Cubro com pano de prato. E agora é só deixar... E, gente, o pão já cresceu. E olha o tamanho que ficou. Enorme, cresceu demais. Daí agora eu vou virar aqui na mesa. E aí eu tiro um pouco do ar dela. Aqui eu vou dividir mais ou menos. Quero comprar uma balança pra ficar mais fácil, pra ficar do mesmo tamanho os pães. Assim não fica tão perfeito esse tamanho. E aqui, ao invés de jogar farinha, pra poder abrir, jogar óleo, que daí ajuda a massa a não ficar ressecada também. Dá licença, Sofia. E aqui é só enrolar. Daí eu transfiro pra uma forma untada, só com óleo eu untei. Esse, como vocês viram, é da Sofia, né, Sofia? Sim. E agora,
Vou deixar crescer por uns 40 minutos, mais ou menos, pra levar pro forno. E, gente, os pães já cresceram novamente. Agora eu gosto de pincelar uma gema com umas gotinhas de baunilha. E pra dar uma corzinha, sabe? Ficar dourado por cima. Só uma gema e umas gotinhas de baunilha. Daí eu vou pincelar aqui em cima dos pães e já levo pro forno pra assar. Eu asso a 180 graus por 45 a 50 minutos. Aqui, gente, acabei de pincelar o ovo. Daí eu vou levar pro forno. E assim que tiver assado, eu volto com o resultado pra vocês. Gente, olha, esse foi o resultado do pão. Olha que fofinho, ó. Ultra mega fofinho, ó. Essa receita não tem como dar errado. Fica muito bom. Eu vou cortar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, olha. Que fofinho. Ó. Ultra mega fofinho. Só façam. Vocês vão amar essa receita.